conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Todo santo dia tem uma Bora Conversar, mas isso é especial, segunda-feira. Hoje a gente tem a Luciana Temer, advogada, professora e presidente do Instituto Liberta. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco em Fortaleza para conversar através exatamente da Jangadeiro Band News sobre o nosso silêncio é um pacto com o agressor. Seja bem-vinda. Oi, Nonato. Eu que agradeço muito a possibilidade dessa conversa aí tão importante e urgente, não é? E essa frase citada, claro que é de sua autoria, permeando o trabalho que você tem como advogada, professora, presidente do Instituto Liberta. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais perversas da violência, pois viola a intimidade, direito, a sexualidade de pessoas que não têm como se defender. São vítimas de agressores que muitas vezes detêm a confiança da família e quase sempre são pessoas que estão integradas à vida da família, às vezes parentes, tio, primos, são da própria família. O constrangimento, o medo da exposição ajudam a subnotificar os casos. Aí a pergunta, como reforçar o debate? Como dar voz às vítimas? É o que a gente vai tentar aqui conversar. Tentar não, a gente vai conversar com a advogada Luciana Temer. Lembrando que você, nosso internauta, que está acompanhando pelo YouTube, para você que está também pela Jangadeiro Band News FM, você pode mandar perguntas pelo 981-543814 no chat do YouTube. Vamos falar, antes de mais nada, um pouco da sua entrada nessa luta. Muito bem, então vamos lá. Há 6 anos, a gente montou, a convite de um grande filantropo, empresário aqui de São Paulo, do Brasil, na verdade, que é o Eli Horn, este Instituto para Enfrentamento das Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes no Brasil. É uma violência que é gigante. Nós não atendemos vítimas, nós queremos fazer o Brasil falar e entender essa violência. E eu vou pegar aqui um gancho na sua fala, Donato, para dizer o seguinte, você chamou atenção para o fato de que uma boa parte é conhecido, né? São pessoas próximas, até parentes, mas não é uma boa parte, não é quase a totalidade de todos os registros que nós temos no Brasil, policiais de violência sexual contra crianças e adolescentes, menores de 13 anos de idade, 80% eram conhecidos das vítimas. Normalmente relações intrafamiliares, ou seja, eram pessoas de dentro da família. 40,7% pais e padrastos. Então, a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa. Dentro de casa é literalmente, porque 75,5% de todos os casos acontecem dentro de casa. E de uma violência que tem um tamanho, Nonato, que eu quero repartir aqui com os ouvintes, que nem todo mundo sabe, né? Mas registrados pela polícia no Brasil, nós temos mais de 4 crianças e adolescentes menores de 13 anos estuprados por hora. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, algumas crianças e adolescentes estarão sendo estupradas no Brasil. É isso que nos mostra os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, é um problema muito sério, mas muito sério mesmo. A notificação que eu citei aqui, você acha que se deva ao temor de famílias, as famílias mais conservadoras, elas sempre costumaram dizer, não, vai virar um escândalo, não vamos para a polícia, não vamos levar esse caso não, e se cala, emudece com medo desse escândalo? Eu acho que tem vários fatores, né? Primeiro, é legal a gente mostrar a dimensão desse silêncio, porque a gente fala, mas a gente acha que é silenciado. Não, a gente acha não. Tem pesquisa nós realizamos, o Instituto Liberta contratou uma pesquisa do Datafolha o ano passado, que mostra que 32% da população adulta do Brasil, cerca de 32%, sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos. Deste universo, Nonato, só 10% registraram a ocorrência na polícia e só 26% tiveram coragem de contar para alguém. Então, veja que este quando a gente fala de 4 crianças de menos de 13 anos por hora estupradas, a gente está falando de 10% dos casos que de verdade acontecem. Agora, de fato, acho que tem vários fatores. Sem dúvida, o fato de ser uma violência que acontece dentro de casa, dentro da família, é alguma coisa que constrange muito e que impede muitas vezes a denúncia. Porque é fácil você denunciar um professor da escola, é fácil você denunciar
um homem que está passeando na rua e pegou o seu filho. Agora, você denunciar um familiar, uma pessoa querida, é muito difícil. Eu não sei se eu vou fazer uma colocação correta, Luciana, mas a coisa parece uma coisa atávica. Vem lá do tempo da colônia, onde o patrão e os filhozinhos não era da senzala, era da Casa Grande, usavam jovens pequenas, porque precisavam de mãos para a agricultura, para o trabalho. Será que nós herdamos isso daquela época, ou é um traço do perfil errado, equivocado da personalidade humana? Olha, eu aposto, Nonato, que é uma questão muito mais cultural. É uma questão cultural. Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa que me perguntou algo muito parecido com o que você está me questionando agora. E eu falei assim, olha, nós temos, nesta relação de violência sexual com crianças e adolescentes, é sempre uma relação de poder, sempre. E nesta relação de poder, que é muito parecido com o que você está trazendo, nessa relação de poder, você tem uma relação de poder do homem com a mulher menina, pequena, porque a maioria das vítimas são meninas. Mas você tem uma relação também que é do adulto com a criança, porque são muitos meninos abusados também, sexualmente. Então, quando você junta essas duas relações de poder, do homem com a mulher e do adulto com a criança, você tem um quadro de extrema vulnerabilidade de crianças e adolescentes frente a adultos, em especial adultos homens. Mas vamos lembrar que não são só os homens que são abusadores, né? Mas eu tenho certeza absoluta hoje que nós herdamos uma cultura permissiva com a violência sexual, sim, indiscutivelmente. Fazendo um comentário aqui, Yuri falando, Luciana, e às vezes, né, a gente até entrevistou o psicólogo, professor Cavalcante Júnior aqui na semana passada, e às vezes o agressor permanece no círculo familiar e a vítima é que é a excluída, né? Isso é o que pesa mais, né? Sem dúvida nenhuma, Yuri. Isso acontece até porque, Yuri, eu acho que a gente precisa mudar como sociedade a relação com esta violência, né? Existe uma culpabilização de meninas e meninos quando estão numa situação de violência sexual. E é muito complicado isso. Você trouxe um ponto importantíssimo. A criança que tem coragem de contar, de falar, ela acaba sendo, às vezes, mais prejudicada, né? E também porque, Yuri, nós não temos construção de política pública para atendimento desses casos. A verdade é essa. Então, normalmente, a criança é que acaba sendo afastada da família e não o abusador. Mas isso é uma lógica que a gente tem que mudar. E a gente aposta que isso só vai mudar mesmo quando a sociedade inteira entender o tamanho desse problema e puder enfrentá-lo, decidir enfrentá-lo. É sobre isso. É muito interessante o que você fala, porque a gente vai sempre lembrando que o abusador, às vezes, pressiona. Se você falar alguma coisa, você vai ter isso comigo. E aquele pavor da criança silencia o medo de contar uma verdade. Muitas vezes chega a contar algo assim que seja perceptível para a mãe, e a mãe, diz uma conversa dessa, menina. Não é? Exatamente, Donato, é bem isso mesmo. Por isso, até vou pegar o seu gancho aqui para dizer que nós, do Instituto Liberta, a gente lançou agora, 18 de maio, o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós lançamos um manifesto no qual nós estamos colhendo assinatura de pessoas que apoiam que crianças e adolescentes sejam informadas e educadas sobre violência sexual para que possam resistir a essa violência. E eu vou explicar aqui para quem está acompanhando a gente por que a gente tem certeza que essa é uma boa vacina de prevenção à violência sexual. Quando a gente olha os dados e a gente sabe que essa violência é praticada por pessoas conhecidas, próximas, relações de confiança da vítima, e eu preciso contar aqui para vocês, quando a gente fala de estupro, a gente não fala de estupro com penetração, muitas vezes. A gente fala de relações que não começam de forma dolorida. E a criança, se ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende o que está acontecendo, muitas vezes, ela, na sua ingenuidade, no seu desconhecimento, e por ser uma pessoa querida e de confiança, ela permite, né? Por isso que as crianças precisam ser fortalecidas. Todo pai, toda mãe, toda família e toda escola deve, sim,
informar. Ah, mas como é que eu vou falar com meu filho de 5 anos sobre violência sexual? Deixa eu explicar. Não é sobre violência sexual. A gente tem hoje instrumentos, filminhos, livrinhos, não é? Que mostram para a criança o que pode e o que não pode acontecer, sem falar a palavra violência. E se um dia acontecer uma coisa com ela, ela vai ter a percepção e ela vai poder dizer não. A gente vai avançar e falar um pouquinho aqui sobre as redes sociais têm, de certa forma, validado esse tipo de abuso. Só para completar, Nonato, tem até um comentário aqui do nosso ouvinte, o José Cláudio, ele falando isso, pedindo para ela avaliar, inclusive, essa TikTok, isso. Essas músicas de hoje, né, falando, sempre tratando do tema novinha, né, exaltando essa questão da sexualização das menores de idade. É ótima colocação feita pelo ouvinte, não é isso, Luciana? Isso, exatamente, José Cláudio. Essa é uma questão muito séria que a gente tem que enfrentar. As redes sociais, na verdade, até hoje a gente está falando aqui, eu estou dando dados de violência, que é uma violência presencial, mas hoje você tem até reconhecido estupro virtual e a extorsão sexual de crianças e adolescentes por meio das redes sociais e da internet, com números que vêm crescendo assustadoramente. Quanto mais as crianças e adolescentes estão nas redes sociais e na internet, mais cresce o número desta violência sexual pela internet. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Mas eu vou voltar aqui, o Zé Cláudio, ao ponto que eu estava defendendo, de instruir crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes precisam ser alertadas, precisam ser educadas. Para isso, os pais precisam se informar para poder conversar com seus filhos. E eu digo isso, eu tenho insistido, porque todo mundo diz, não, mas minha filha não tem acesso à internet. Não, porque eu não dou iPad para o meu filho, ela não tem celular, ela é muito pequena. Você não dá, mas na escola o amiguinho tem. Quando ela vai na casa da amiguinha, tem. Então, a gente não é onipresente. A única forma de proteger mesmo os nossos filhos e filhas desta violência é ensinando eles a se protegerem. Porque eles vão ter que ser agentes da própria proteção, com o respaldo dos adultos e dos pais. Por isso que eu convido todos a entrarem no site do Liberta, liberta.org.br, e assinarem o manifesto. A gente precisa que a sociedade inteira fortaleça a educação de crianças e adolescentes para a prevenção dessa violência. A gente está falando aqui sobre essa questão com a Luciana Temer, professora, educadora, coordenadora do Instituto, presidente do Instituto Liberta. Vou pedir só um timezinho pequenininho para fazer um comercial e voltamos a falar com perguntas de nossos internautas e ouvintes também. São 10 horas e 22 minutos, estamos de volta com Bora Conversar, hoje com Luciana Temer. Luciana é advogada, professora, preside o Instituto Liberta. Você tem um traço muito próximo ao ex-presidente Temer, né? Quer dizer, traço físico ou traço? Traço de DNA. Você é filha dele, né? Filha dele, O ouvinte estava indagando aqui, eu digo, vou contar aqui para o ouvinte ficar mais antenado ainda. Ainda voltando à questão das redes sociais, TikTok, Kawaii, que dimensionam a exibição de vídeos onde crianças se adulteram, a palavra entre aspas aqui, elas passam a imitação, a fazer gestos de dança, imitando adultos, e quase sempre a sexualidade está visível nessa dança. Isso leva um pouco a desvirtuar o questionamento de tudo, né, em relação à necessidade dos pais observar. Não é proibir, mas é orientar filhos, Luciana. Nonato, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a gente está, esse papo, né, bora conversar aqui sobre esse assunto. Isso. De um convite, bora conversar sobre violência sexual. Porque eu vou dizer uma coisa, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, Nonato, mas eu acho que não vai lembrar disso, mas você lembra da dança da garrafa? Me lembro. As crianças todas faziam dança da garrafa. A gente está falando de muito antes de redes sociais. A gente está falando de programas de televisão que as crianças iam fazer a dancinha da garrafa. Exatamente. Então assim, vai dizer, a internet agravou este problema? A internet agravou a dimensão, talvez, deste problema, mas, sobretudo, aqui, para fazer um outro programa, não dá para tratar desse, mas a pornografia nos tempos de internet
agravou todos estes problemas, porque hoje crianças de 10, 11 anos têm acesso a sites pornográficos, porque não tem filtro nenhum, então os pais têm que conversar, inclusive, sobre isso com os filhos, porque não é sobre sexo, é sobre pornografia. Então, assim, a questão é muito ampla. Agora, eu vou dizer para você, Nonato, esta ameaça de sexualização precoce, esta ameaça de violência sexual sempre esteve presente na nossa sociedade. A rede social agravou? Agravou. Mas ela sempre esteve aí. A questão é, nós nunca olhamos para ela. E acho que está mais do que na hora da gente olhar. É sobre isso. A gente tem que bater papo aqui. Muito bem colocado. Uma vez eu conversando com estudantes, convidado que a gente, por ser jornalista, convidado muitas vezes a ir à sala de aula falar sobre a profissão, a atividade, ou outros temas também. E aí eu me lembrei, olha, vocês já notaram como a cultura musical hoje é muito mais, absorve muito mais o que é do umbigo para baixo do que do para cima do coração e da cabeça, da mente. É sempre a dança da garrafa, a dança da bundinha, a dança não sei de que mais. E também as músicas modernas sempre envolvem do umbigo para baixo, não é, Luciana? Mas isso tem várias camadas, a gente tem que descascar essa cebola, né? Você sabe, Yuri, que eu me incomodava muito com a história das músicas do funk, né? Uhum. E o funk, e eu parei um pouco de me incomodar, não parei de me incomodar, mas eu entendi que eu estava no raso, sabe? Na superfície. Porque esse pessoal do funk já são os filhos da pornografia da internet. Uhum. Eles aprenderam a se relacionar a partir da pornografia. E aí, essa consequência toda que a gente vê nas músicas e tudo mais, e nos bailes funk e tal. Eu acho que a gente tem que descer muitas camadas para dizer o seguinte: é sobre formação, é sobre educação, é sobre proteger o seu filho e a sua filha do tio que bota no colo com más intenções e também a pessoa com quem ela está falando nas redes sociais. Não é? É uma educação muito ampla. Entender, explicar sobre pornografia, explicar sobre o que é uma sexualidade saudável, tudo isso tem que estar presente. Aproveitando, inclusive, você falando sobre isso, né? Aproveitar até um comentário da Sheila, ela justamente falando isso, né? Ensinar as crianças de alguma maneira sobre isso. Aí você falou sobre o papel da escola, né? Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre o papel da escola no debate e no acolhimento também. Olha, você sabe, Sheila, que, primeiro, quando a gente olha para essa violência e sabe que ela é uma violência que acontece em casa, dá para entender por que tem que falar na escola, né? A gente falou sobre o constrangimento das famílias, que não falam sobre isso, acontece, todo mundo deixa disso, bota embaixo do tapete, e a criança continua sofrendo. Então, sim, a escola é um lugar onde a criança vai todo dia e ela tem a possibilidade de fazer um vínculo de confiança com o adulto para quem ela pode pedir socorro. Esse é um aspecto da escola, né? E a gente sabe, eu fui delegada de polícia, sabe, Yuri Nonato? Eu fui delegada de polícia por 6 anos, em Osasco, em São Paulo, e era a Delegacia de Defesa da Mulher. As denúncias de violência que chegavam contra crianças e adolescentes eram sempre pela escola. Então, a escola é esse espaço de proteção importante. Mas a gente acredita muito que a escola é mais do que isso. É um espaço para prevenir a violência. De novo, vou contar uma historinha aqui rapidinha. Tem um vídeo circulando na internet da Oprah, aquela entrevistadora americana, que ela entrevista abusadores, inclusive que estão num presídio. E ela, ao entrevistar os abusadores, ela fala para um deles: o que te impede de continuar um abuso com a criança? E sabe o que ele responde? Quando ela diz não, eu vou gritar. Não, eu vou contar. Ou seja, ele não está com uma arma na cabeça da criança. Ele está se aproveitando de uma ingenuidade. Se a criança está preparada, ela pode dizer não e pode evitar uma violência. Que é o que a gente quer, né? No final, a gente não quer ficar prendendo o criminoso. A gente quer que essa violência não aconteça. Aí a gente vê, né, tanta fake news, muita desinformação em relação à questão da educação sexual nas escolas, né? As pessoas pensam que vai sexualizar as crianças, tudo. Mas é justamente para combater todos esses problemas, né? Claro, prevenção. Sabe que eu nem gosto de usar a palavra educação sexual, de tão contaminada que ela está. Então, a gente tem falado em prevenção a violências com crianças pequenas
e sexualidade saudável com jovens. Vocês sabem, vou dar um outro dado aqui para vocês. No Brasil, nós temos cerca de 21 mil meninas de menos de 14 anos grávidas todo ano. 21 mil meninas, menos de 14 anos. Isso do que é registrado nesse Brasilzão, né? Porque tem muita coisa que não é registrada. Então, não adianta, a gente tem que falar sobre sexualidade saudável com jovens e tem que falar sobre prevenção a violências com crianças. Se a gente não fizer isso, gente, o mundo faz. Então, vamos assumir essa rédea e vamos fazer. E mais do que isso, é lei. Não é? Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa obrigação da escola, e está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que está faltando, então? Está faltando o Estado, de fato, pegar para si e fazer cumprir essas leis. Por isso, o manifesto. Entra no site do Liberta, assina o manifesto, vamos ajudar a mudar essa realidade de violência. Estou me lembrando, semana passada estive numa escola na Cidade dos Funcionários, aqui em Fortaleza, Daule Bringel, e me surpreendeu a atitude da educação junto ao ensino das crianças, colocando um estúdio onde se aplica a prática do uso da internet, onde eles também apresentam programas, eles fazem, tem uma rádio e tem um podcast onde todos atuam, coordenados por um educador que inclusive trabalhou em rádio, e me chamou a atenção porque cada um fala de assuntos que fazem parte do cotidiano deles, mas com uma linguagem que parece de gente adulta. É incrível. Eles falam sobre arte, dando dicas de arte, mas é a visão dos jovens de os seus 9, 10, 11, 14 anos. Então, isso é uma maneira muito boa de realmente aprimorar o uso de como se usa a internet. Porque, novamente, aqui o Duarte, que é o nosso companheiro aqui do lado do estúdio de gravação, entrou aqui agora há pouco e falou, vocês falam dos TikTok. Nós falamos. E a Luciana me deu uma compreensão agora, quando ela diz que essa geração do funk é a geração que vem dos pais da boquinha da garrafa. E isso explica muito bem que por isso que eles não têm diálogo em casa para falar também sobre violência sexual, assédio sexual. Porque eles já vêm a história deles não passa pela educação familiar caseira, não. É necessário que a escola faça isso, né, Luciana? É fundamental. Eu acho que a gente nunca está excluindo a família desse processo, mas não pode ficar só com a família. Até porque, Nonato, a gente sabe que muitas famílias não têm hoje condições de falar com os filhos, né? Muitos pais não têm essas condições. Então, é preciso que a escola, tanto pública quanto privada, faça essa conversa. Olha, o Duarte falou, né, preocupado com a internet e tal. Isso chama educação digital. Isso que você está contando que essa escola faz, não deixa de ser uma educação digital. A gente está no mundo digital, as crianças precisam ser educadas para como elas têm que se postar e como elas têm que estar nesse mundo digital, né? É um assunto importante. Ou seja, tudo isso passa por formação, sobretudo por informação de crianças e adolescentes. A criança precisa saber que ela pode estar na tela conversando com uma menina da mesma idade que ela, e não é uma menina, é um homem 50 anos mais velho que está do outro lado da tela. Ela precisa entender que se ela manda uma foto aparecendo o sutiã, alguém pode tirar uma foto do site, enfim, da rede social, e depois chantagear essa menina, como muitas vezes, meninas, inclusive, a tentativas de suicídio, em meninas e meninos. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A verdade vou repetir aqui, tirando a realidade virtual, a realidade real, 4 menores de 13 estuprados por hora no país, era para a gente estar falando disso o tempo inteiro. Como é que nós não estamos? Na escola, na família, no bar, no almoço de domingo, sobre isso. Está chegando aqui também uma informação de um internauta. Vamos lá, Yuri. Tem um comentário aqui do ouvinte. Sou professor, acabamos de ter uma aluna que foi estuprada pelo irmão mais velho e a família aparentemente sequer denunciou. Vai muito também dessa questão, né, que desde o começo da entrevista falando, né, da conservadorismo, da exposição. O medo também, né? Uhum. É difícil. É difícil. Luciana, a pergunta que também é de um ouvinte.
como deve ser o procedimento da família que não tem a capacidade de falar como você fala. A própria grande parcela da população em casa não tem condições de conversar com os filhos. O que fazer? Porque justamente, né, são as gerações passando, né? Dá um passo a passo aí para pelo menos começar o entendimento em casa. Formação. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 caminhos. Quem quiser fazer essa conversa e acha que não tem condições, porque de fato não é fácil. Então, a pessoa tem que se preparar. No nosso site do Instituto Liberta, a gente tem uma alazinha que é Como Falar. Chama Como Falar. Então, a gente fez uma seleção, uma curadoria de materiais, livros, filmes, não é? Para idades diferentes. Então, o meu filho tem 6 anos de idade. Deixa eu ver aqui qual é o livro que eu posso usar para falar com os meus filhos de 6 anos de idade. Não, minha filha é uma adolescente. Deixa eu ver qual é o instrumento que eu posso usar aqui para começar um diálogo com a minha filha adolescente. Então, eu convido vocês de novo a entrar no site do Liberta e entender um pouquinho, olhar para esses materiais e se preparar. Agora, se mesmo assim você tem condições, eu vou pedir, entre no site do Liberta e apoie o nosso manifesto. Vamos ligar para que a escola seja esse espaço e, com cuidado, com adequação, com currículo uniforme, preparado para o Brasil inteiro, fale sobre essa violência. A gente precisa, escolas públicas e privadas. Ok, é muito bom conversar com você sobre um questionamento que muitas vezes ainda é tabu. Se falar, não vamos falar disso, não. A própria família, quando é chegada a discussão. Outras dizem, mas por que demorou tanto para relatar? Não é? Por que demora? Mas eles eram amigos, ele era tio da criança, ele fez isso. Mas a criança está querendo chamar a atenção. É hora, então, de que os adultos devem tomar posse da discussão, do assédio, da violência, sem levar a violência para a criança no próprio tratamento desse assunto, não é, Luciana? Colocação perfeita, Nonato. É sobre isso. É sobre a nossa responsabilidade como adultos de preservar as nossas crianças e adolescentes. E a gente só faz isso, Nonato, quando a gente se informa, em primeiro lugar, porque a verdade é que como não se fala na sociedade sobre essa questão, as pessoas não sabem falar disso. Então, precisa se informar, precisa entender do que se está falando, entender a cara dessa violência e poder fazer um diálogo adequado. Porque eu digo o seguinte, nós não somos onipresentes, nós não vamos estar com os nossos filhos o tempo inteiro. Então, a gente precisa ensinar a eles se protegerem. É sobre isso. Né? Vamos quebrar esse tabu, né? Não é possível, porque isso está no mundo. Não adianta você... A gente finge, tem gente que pensa que não falando de uma coisa, essa coisa não existe, né? É verdade. Só que está no mundo. Então, se você não fala, o mundo fala, que o seu filho só fica. Posso dizer que você é ótima? Que bom que a gente tem uma pessoa que tem uma clareza de um assunto que muitas vezes é tabu para discussão. Não, vamos falar disso não, menino. Vai causar um trauma na criança. Não, a gente quer que não cause trauma na criança e nem que a pessoa também fique traumatizada para o resto da vida guardando um segredo que muitas vezes diz, eu devia ter contado na época e não contou. Obrigado, Luciana Temer. O Instituto Liberta, a página para os pais e jovens também procurar, Instituto Liberta. Liberta.org.br. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço muitíssimo o espaço e a ótima conversa. Bora conversar. Tchau. 10 horas e 39 minutos.